confundido com um nativo, né? Quem não quer conseguir soar mais natural nesse idioma-alvo? Mas será que tem alguma maneira de conseguir isso? E será que isso realmente é importante? Será que a gente deve mesmo se preocupar com isso? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto. Eu trouxe aqui 6 passos para você conseguir soar mais natural em qualquer idioma. Agora, sem enrolação e bora lá! Então vamos começar aqui com essa pergunta, será que eu devo mesmo me preocupar com isso? Será que eu devo mesmo querer parecer com os nativos? Olha só, você precisa entender que isso é super natural e é claro que na verdade é até uma coisa positiva, né? A gente se inspirar neles para soar o mais natural possível, mas a gente não pode esquecer que os nativos são os nativos e a gente que tá aprendendo o idioma somos nós, né? A gente é a gente, eles são eles, né? Não dá pra comparar, não dá pra querer ser exatamente igual. E olha só, tem um ponto extremamente importante que as pessoas que estão começando a aprender uma nova língua esquecem, que é o foco principal. Todo mundo tem um motivo em comum, você sabia? É claro que cada um tem o seu objetivo. Tem gente que tá querendo aprender esse idioma pra trabalhar, outras pessoas estão querendo pra viagens, então cada um tem o seu objetivo. Mas tem um objetivo que todo mundo tem em comum, que é conseguir se comunicar nesse idioma. Então olha só, o foco tá na conversação, em você conseguir entender a pessoa e conseguir ser entendido pela pessoa. O foco não tá em você ter uma pronúncia perfeita, em você saber usar todas as regras gramaticais corretamente. Às vezes você cometeu algum erro ali, algum equívoco no meio da conversa, mas a pessoa conseguiu te entender? Pronto, então tá perfeito. Se a pessoa conseguiu te entender, tá ótimo. Mesmo que a sua pronúncia não tenha saído tão boa e mesmo que você tenha cometido ali algum erro gramatical, isso é super natural, justamente porque nós não somos nativos. Então é super normal errar, inclusive os próprios nativos cometem muitos erros também, né? Então você não pode querer ser exatamente igual a eles, mas é super natural querer se inspirar neles. Na verdade é algo que você realmente deve fazer, né? Inclusive essa é a primeira dica aqui para soar mais natural em um idioma. É muito importante que você converse com nativos. Ah, Vitória, mas eu não tenho com quem conversar, eu não tô em outro país, eu tô aqui no Brasil mesmo. Como é que eu vou fazer para conversar com um nativo? Não se preocupa, é para isso que servem as ferramentas da internet. E eu vou recomendar aqui um app bem da hora para você conversar com nativos, que é o Tandem. Dá para você conversar com pessoas do mundo inteiro, então não importa qual seja o idioma que você tá aprendendo, você pode conversar aí com a galera, tá? É um aplicativo bem descontraído, tem muita coisa dentro dele. Se fosse pra falar sobre ele aqui, teria que ser um vídeo só sobre isso, porque é muita coisa pra falar, são muitos detalhes. Ele tem muita coisa, é um aplicativo de altíssima qualidade. E só pra deixar claro, eu não tô sendo paga pra falar sobre ele, não tô sendo paga aqui pra fazer propaganda, tô apenas fazendo uma simples recomendação, porque esse aplicativo é realmente muito bom, eu uso bastante e gosto muito. Então esse é o primeiro passo que você deve seguir. Ter um contato com os nativos e observar muito eles. Como é que eles falam, como é que eles se expressam, tá? É sempre importante a gente estar ali de olho. Olha só, ele falou tal coisa, olha só, ele pronunciou de tal maneira. Ficar sempre observando cada detalhe, porque a gente já se inspira e aos poucos a gente vai conseguindo soar mais natural e ficando, digamos, mais parecidos com eles, né? E a próxima dica aqui justamente tem tudo a ver com o que eu falei agora, que é observe quais são as expressões, as gírias, as palavras que os nativos mais usam no dia a dia. Você vai observar o que é que eles estão falando muito, o que é que eles usam com muita frequência e você vai anotar tudo porque você vai usar também. Olha só, quando a gente estuda pelos livros de gramática ou nessas escolas com ensino tradicional, é muita coisa super formal. São frases que sim, de fato, estão corretas, mas que os nativos não usam porque é formal demais. Então eles usam expressões mais informais, né? Expressões bem leves, bem tranquilas, aí que aparecem com muita frequência no dia a dia deles, e você tem que se inspirar justamente para que você possa usar essas expressões também. Próximo passo, estude pronúncia e pratique muito. Muita gente não sabe, mas a pronúncia é algo que precisa ser estudado. Ah, Vitória, mas você falou que não precisa ter uma pronúncia perfeita. Sim, de fato, não é obrigatório você ser perfeito. Digamos assim que a perfeição é algo inatingível. Mas é claro que a gente sempre busca estar o mais próximo possível dela, né? Então, estudar a pronúncia é algo extremamente importante, não dá pra deixar de lado. Sim, é algo que você realmente precisa fazer, eu recomendo muito que você faça, porque é sempre bom a gente buscar ter a pronúncia o melhor possível, né? Mas é como eu falei, você não deve focar apenas em ter uma pronúncia perfeita. Se você tá conseguindo se comunicar, saiba que você já conseguiu muita coisa. Isso é extremamente importante, conseguir manter uma conversa com alguém. Então, justamente isso, né? Praticar, como eu falei, você estudar a pronúncia e praticar bastante. Eu sempre falo aqui da grande importância de praticar, né? Porque a prática leva à perfeição. Não exatamente
a perfeição, mas como eu falei, a gente ficar cada vez mais próximo dela. Próximo passo, isso parece ser bobagem, mas é sem dúvidas o foco central desse vídeo, que é trabalhe a sua confiança. Gente, olha só, é como eu sempre falo aqui no canal, ser confiante para quem tá aprendendo um idioma é mais importante ainda do que para as outras pessoas. Você não pode demonstrar aquela insegurança, aquele medo, você tem que fingir, sim, fingir ser confiante, mesmo que você não seja. Tá ali no meio de uma conversação com alguém, eu acho que é essa frase que eu devo usar, mas eu não tenho certeza, será que eu devo recorrer ao Google Tradutor? Às vezes você sabe aquilo, mas mesmo assim você recorre ao tradutor por falta de segurança, porque você não tá confiando em você. Você sempre acha que aquilo que você tá pensando que tá errado. Você nunca pensa que você tá certo. Então isso é falta de confiança. Nem sempre se trata sobre falta de conhecimento. Às vezes você só não tá sendo confiante mesmo, e isso é algo que sem dúvidas te atrapalha muito, não só por como as outras pessoas vão te enxergar, mas também por uma visão de si mesmo, né? Você precisa fazer as pazes com você precisa trabalhar nessa questão da confiança, porque isso vai até te fazer soar mais natural. Quando você tá inseguro, parece que tá tudo travado ali, você fica pausando toda hora, porque você não tá sendo confiante, você não tá confortável ali, as coisas não estão fluindo de boa. Você precisa trabalhar na sua confiança pra você soar mais natural, tá? Então, por favor, entenda isso. Comece a trabalhar mais na sua confiança, porque isso vai te ajudar muito. Vitória, então como eu faço isso? Justamente praticando. Quanto mais você pratica, mais você trabalha a sua confiança e você vai percebendo que você vai evoluindo aos poucos. Quinto passo, você não deve focar na tradução exata das coisas, mas sim no contexto e em pensar com a cabeça desse idioma. Como assim, Vitória, pensar com a cabeça desse idioma? O que você quer dizer com isso? Olha só, como eu falei, você precisa observar os nativos, se aprofundar nisso e entender como é que eles pensam, né? Entender a lógica das coisas. Vou citar um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Para não ficar tão confuso. Pra gente falar divirta-se, em inglês a gente fala have fun, que traduzindo literalmente significa tenha diversão. Então, se você for parar para analisar, fica estranho, mas faz todo sentido. Tenha diversão. Eu já entendo o que significa divirta-se. Então, se eu focar na tradução literal, fica uma frase estranha, parece que tá incorreto. Mas eu tenho que me acostumar com a ideia de que have fun significa divirta-se e pronto. Eu não devo ficar me preocupando. Mas eu acho que tá errado. Eu não consigo me acostumar com isso porque em português é diferente. Você precisa se acostumar que são idiomas diferentes, tá? Não é igual, não é a mesma coisa. Você vai encontrar várias diferenças aí. Então, Vitória, como é que eu faço pra me acostumar com isso? Eu vou repetindo várias vezes aquilo até eu memorizar? Não, você vai se acostumando com a ideia de que aquilo é aquilo aos poucos, conforme você vai usando, você vai praticando, você vai se acostumando com aquilo da mesma forma que a gente se acostumou com as regras do português. São coisas que a gente não precisa ficar pensando ali se tá certo ou se tá errado. A gente só usa, flui naturalmente. Então, aos poucos, vai acontecer isso com esse idioma que você tá querendo aprender. E pra gente fechar aqui esse vídeo com chave de ouro, vamos pra última dica, que é pesquise sobre os países e as culturas. Não é só das pessoas com quem você está conversando ali no momento, mas o máximo de países que falam esse idioma, o máximo que você puder. É sempre muito importante você pesquisar sobre a cultura do povo, porque você entende como é que eles pensam, né? É como eu falei, é muito importante você pensar o que se passa na cabeça de um nativo. Então você precisa começar a analisar o jeito como é que os nativos pensam, como é que as coisas fazem sentido para eles, porque a gente pensa com a cabeça do português ainda, né? A gente demora, a gente leva um tempo para se acostumar com esse novo idioma. Por quê? Porque você é do Brasil, você pensa no português a todo momento, você vive o português. Agora você precisa viver e se acostumar com outro idioma. Então por que pesquisar sobre a cultura dos países ajuda? Porque olha só, tanto você vai impressionar a pessoa com quem você está conversando, porque você se mostra ser uma pessoa muito esforçada, porque além de estudar sobre o idioma em si, você ainda pesquisa sobre os países, né? Aí curiosidades, informações. Então é claro que isso chama muita atenção, mas também porque, como eu falei, você vai conseguir entender melhor os nativos, porque você estuda a cultura deles, você estuda sobre o país, então tudo vai fazer mais sentido pra você. Você precisa entender como é que eles pensam, como é que as coisas fazem sentido pra eles, tá? Então é dessa forma que isso vai te ajudar e muito. Parece ser bobagem, mas sempre pesquise aí sobre os países, sobre as culturas, porque isso é algo que faz muita diferença, né? Vai te fazer mergulhar ainda
ainda mais nesse idioma é algo aí, sem dúvidas, extremamente importante. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí o seu like, caso você ainda não tenha deixado, tá? Eu te agradeço de coração. Se inscreve aqui no canal, né? Caso você ainda não seja inscrito, ativa todas as notificações para receber um aviso sempre que eu publicar um vídeo novo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo daqui do canal. Tchau!